Olha, o suicídio ele ocorre mais frequentemente em algumas famílias, né? Incidindo em várias gerações da mesma família. Como explicar isso? Há pelo menos três fatores que se combinam. O primeiro fator é um fator genético que condiciona personalidades. Pode ser que nessa família haja pessoas que têm uma personalidade mais impulsiva, uma personalidade mais agressiva, e isso também é condicionado geneticamente. O segundo fator que leva à ocorrência de vários suicídios numa família, poderíamos também considerar genético. Por quê? Em algumas famílias ocorre uma doença mental específica, por exemplo, esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, com mais frequência, porque essa doença já tem uma carga genética. E se essa doença estiver associada ao suicídio, vai haver mais suicídios nessa família. Agora, há um terceiro fator que é muito importante, que é o fator psicológico, que é o fator de identificação psicológica. É como se em algumas famílias o suicídio fosse um dos caminhos naturais para pôr fim a um sofrimento ou uma situação de desonra, de humilhação. Veja, se na história da minha família eu sei que meu avô e meu pai se mataram entre 70 e 80 anos, é impossível eu me aproximar dessa idade, dessa faixa etária, e não estar problematizando a questão da vida ou da morte, não estar pensando no que eu vou fazer da minha vida, né? E me comparando ao meu pai, ao meu avô. Então eu posso ter um caminho facilitado para o suicídio, porque eu já tenho antepassados que eu admiro e que escolheram o suicídio. Então há essas três razões que levam ao aumento do número de suicídio em algumas famílias. A genética da personalidade, a genética das doenças associadas ao suicídio e o poderoso fator de identificação que eu tenho com figuras que foram importantes para mim, como pai, mãe, avós, tios, etc. Essas informações sobre o fato de o suicídio ocorrer mais em algumas famílias pode deixar algumas pessoas muito angustiadas, como se elas estivessem predestinadas ao suicídio. Eu lembro que não é assim. Às vezes, ter um alcoolista na família leva até os filhos e os outros parentes a tomarem mais cuidados e não chegarem ao alcoolismo. O mesmo acontece com o suicídio. Agora, se uma pessoa começa a pensar em suicídio, é importante ela procurar um profissional de saúde mental. Porque o profissional de saúde mental, quer seja um psiquiatra ou um psicólogo, é o que está mais preparado para poder entender esse tipo de tormento, não se assustar e dialogar com a pessoa, sem correr a dar conselhos rápidos, que apenas visam a apagar um pouco a fogueira. Yeah.